Olá, aqui é o professor LG. Nesse exercício, eu vou colocar na forma decimal algumas frações que têm potências de 10 no denominador. Então, se eu quiser colocar 9 décimos na forma decimal, eu vou escrever da seguinte maneira. Como o 9 ele ocupa a casa da unidade, e o meu denominador tem 10, que é uma potência de 10, na verdade ele é 10 elevado a 1, ele tem um zero só, esse meu 9 vai ocupar a casa dos décimos. A casa dos décimos é a primeira casa após a vírgula. Então, 9 décimos é o mesmo que 0,9. Agora, para colocar 23 décimos na forma decimal, em 23, que é o numerador, eu tenho duas dezenas e 3 unidades. Como eu tenho 3 unidades e o denominador é 10, esse 3 tem que ocupar a casa dos décimos, que é qual? Que é a primeira casa após a vírgula. Então, 23 décimos é o mesmo que 2,3. 37 centésimos, eu tenho 7 na casa da unidade. E o meu denominador é 100. Então, esse 7 tem que ficar na casa dos centésimos. A casa dos centésimos é a segunda casa após a vírgula. Então, 37 centésimos é o mesmo que 0,37. Para colocar 5.189 sobre 100 na forma decimal, eu olho aqui. O algarismo da unidade é o 9. E o meu denominador é 100, ou seja, é 1 seguido de 2 zeros. Então, ele tem que ocupar esse 9 a segunda casa após a vírgula. Para que isso ocorra, né, o 5.189 sobre 100 vai ser equivalente a 51,89. Você pode perceber o quê? Que o 9 ele está na segunda casa após a vírgula. Se aqui eu tenho a casa das dezenas, aqui a casa das unidades, aqui são os décimos e aqui são os centésimos. Então, 5.189 sobre 100, o 9, que é o algarismo da unidade de 5.189, vai ocupar a segunda casa após a vírgula. Já em 5.189 sobre 1.000, como no denominador eu tenho 1 seguido de 3 zeros, o algarismo da unidade, que é o 9, ele vai ocupar a terceira casa após a vírgula. Então, para escrever 5.189 sobre 1.000 na forma decimal, eu vou ter 5,189. O que eu tenho aqui é o 9 na casa dos milésimos, ó. 5 na unidade, 1 na casa dos décimos, 8 na casa dos centésimos e 9 na casa dos milésimos, porque o meu denominador aqui era 1.000. Para escrever 73 milésimos na forma decimal, o 3, que é o algarismo da unidade de 73, tem que ocupar a terceira casa após a vírgula. Mas como 73 tem duas casas apenas, né, tem dois algarismos apenas, eu vou ter que colocar um zero a mais para completar. Então, ó, 73 sobre 1.000, ou 73 milésimos, é 0,073. Agora, para colocar 6 quintos na forma decimal, apesar do 5 não ser uma potência de 10, eu consigo, por uma multiplicação, fazer surgir o 10. Como? Se eu multiplicar o 5 por 2, eu obtenho 10. Só que em uma fração, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelos mesmos fatores. Então, se eu fizer 6 vezes 2 e 5 vezes 2 também, eu vou obter 6 vezes 2 igual a 12. E 5 vezes 2 igual a 10. E 12 sobre 10, ou 12 décimos, na forma decimal vai ficar 1,2. Como meu denominador, que era 10, tem um zero apenas, a unidade do numerador, que é 2, tem que ocupar a casa dos décimos, que é a primeira casa após a vírgula.